Descontamine-se. Graça pura. Você conhece o aplicativo Graça Pura? Está disponível no Play Store do Google. Instale hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, aqui quem está falando é o André Pimentel. Sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura aqui no YouTube. Queria já, antes de começar, agradecer a todos vocês que têm feito parte da Graça Pura e, consequentemente, da minha vida. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que têm compartilhado, que têm curtido, têm feito a palavra correr através da Graça Pura e que entendem que o momento é este. O momento da igreja, do Senhor se revelar, o momento do governo de Deus, que não existe um rosto, uma identidade, mas é Deus mesmo em vocês fazendo acontecer tudo o que vamos ver acontecer nesses dias. E eu queria aqui falar para os abençoados, a nossa rede social está lá. Eu tenho visto muitas famílias, né? Os abençoados colocam fotos da família, fotos dos encontros que fazem em graça, pessoas de Belém do Pará, pessoal do Rio Grande do Norte, pessoal do Ceará, da Bahia. O Brasil todo está se unindo, abençoado, em torno dessa rede social, porque é uma rede social onde nós partilhamos ali os encontros abençoados. Às vezes o abençoado tem alguma dúvida, ele coloca ali, e aí todos, o corpo ali de Cristo, procura um ajudar o outro. Então isso é muito bacana o que está acontecendo hoje dentro da rede social da Graça Pura. Eu falo rede social da Graça Pura, mas não é, tá, abençoado? A rede social é nossa. É para nós usarmos, não existe isso. Se o abençoado tem um trabalho lá, o ministério dele chama-se Sal da Terra, Luz do Mundo, não importa. Não importa o nome, abençoado, importa é que você vá lá e bote a sua programação, porque tem abençoados que às vezes faz parte da rede e você não está sabendo, porque você não divulga. Então, se você é um líder aí que fala graça, que está pregando graça, que Deus entregou essa forma de congregar você, vai lá, me adicione no WhatsApp, que eu vou passar para vocês como vocês vão fazer para instalar esse aplicativo e começarem ali de fato a encontrar a família da fé. Foi para isso que Deus levantou a rede social da Graça Pura, ok? Então usem bastante, quem não tem, meu telefone é 21-97987-4668. Faça parte da rede social da Graça Pura. E se você não baixou ainda o aplicativo da Rádio Graça Pura, eu te convido a instalar no seu smartphone, todos esses aplicativos, por enquanto, somente na plataforma Android, tá? O pessoal do iOS aí, que é o segundo mais popular no Brasil, ainda não temos ainda aplicativo para iOS, mas estamos procurando meios para estar fazendo isso, ok? E daqui a pouco a gente vai estar lançando também. Vem aí o novo site da Graça Pura, que está muito bacana, né? Vai ter ali uma parte da palavra, dentro desse site vai ter uma Bíblia ali muito especial para nós, vai ter ali artigos, vamos colocar os nossos livros para download, né? Então, abençoado, tudo isso é para o crescimento da graça no Brasil. Eu falo Graça Pura conforme eu gosto de falar, não é uma denominação. A Graça Pura é um mover, é um sentir, é um agir. Isso que é a Graça Pura. E você faz parte desse agir também. Então, abençoados, muito obrigado mais uma vez. Se você não baixou o aplicativo da Rádio Graça Pura, está lá no Play Store, está aqui nos cards, está também nas descrições deste vídeo aí embaixo. Então vamos à mensagem de hoje, abençoados. Quando eu falo que esse governo aclarará o oculto das trevas, porque o Senhor está nos conduzindo a entendimentos espirituais, onde a carne não entra. E o tema de hoje é a morte da morte e o sistema religioso foi ao inferno. E que nesta hora eu diminua e o que o Senhor fale às nossas vidas, que sejamos aclarados mais e mais nestas revelações. Vamos conferir a partir de agora o espiritual com o espiritual, Bíblia, caneta e papel na mão para conferir coisas espirituais com coisas espirituais. E vamos começar essa mensagem com uma grande notícia. Veja o que nos mostra o profeta Oséias. Oséias, capítulo 13, versículo 14 diz: das mãos do Sheol os resgatarei, os livrarei da morte. Ó morte, eu serei a sua morte, e eu serei a sua destruição. Ó túmulo, o arrependimento será escondido dos meus olhos. Meus amados irmãos, minha família da fé, herdeiros de Cristo, submetidos ao governo de Deus nesta terra que é a graça. Que boa notícia é essa, né? Saber que a morte morreu. Mas o que me chama mais atenção neste verso
é a primeira frase que diz: das mãos do Sheol ou sepultura os resgatarei. A frase deste versículo me chamou bastante atenção, mas para darmos luz a esta frase, temos que entender primeiro e que morte é essa que se refere a essa profecia. Seria a morte carnal? Claro que não. Até porque todo ser vivo que está sobre esta terra um dia morre. É ou não é verdade, abençoados? Então, a primeira parte dessa mensagem focará nesta morte, a morte do verso. Para entender melhor, vamos abrir o Evangelho para nos ajudar a dar luz sobre essa profecia. Vamos ver em Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Havendo riscado a cédula, abençoados, riscado o quê? A cédula. Se alguém riscou o que estava no fiado, isso significa que a sua dívida foi paga. Você está limpo, sem dívida. E se você quiser pagar algo que já está pago, você vai pagar de bobo, né? Porque ela já está paga. E o que o sistema está fazendo hoje? Pagando preço. Vamos continuar. Que era contra nós nas suas ordenanças. O que é isso aqui, abençoados? O que seria ordenança? A lei. A lei que nos colocava em situação de separação de Deus. Vamos continuar. A qual, de alguma maneira, nos era contrária. Por que era contra nós? Por vários aspectos. Por causa da nossa carne e principalmente porque nós, que não somos judeus, não poderíamos sequer cumpri-la, porque estávamos separados por sermos gentios. E a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Então, a lei era o que nos colocava mortos para Deus. E isto, a lei teve em Oséias uma sentença de morte. Ó morte, eu serei a sua morte. E quem falava pela boca do profeta? Era o próprio Senhor. E o Senhor não mente, né? Lá na profecia, o profeta Oséias disse que o Senhor viria e nos livraria do inferno. A pergunta é, ele veio? Sim, ele veio. Jesus de Nazaré viveu e morreu na cruz, pagando essa dívida, riscando essa cédula, pagando esse preço. A outra pergunta é, ele veio e matou a morte? Sim, matou. Se alguém não crê nisto, o contrário passa a ser verdadeiro também, concordam? Podemos dizer que se ele veio e não matou a morte, logo ele não veio ainda. Correto? E se ele não veio para aqueles que não acreditam nisto, é porque ele ainda não redimiu estes do inferno, segundo a profecia. Sabe por quê? Às vezes é difícil o raciocínio espiritual. É que estamos acostumados pelo sistema religioso a ver tudo pelo Sheol, a ver tudo pelo inferno, a ver tudo pela carne. Por essa razão, certos entendimentos espirituais é complicado, porque nos ensinaram a aplicar a carne. E como eu disse, carne aqui não entra, porque esse é o governo de Deus. Tá difícil de entender, abençoados? Eu vou explicar melhor. Afinal, essa é a minha função aqui, explicar a vocês. O que a lei trouxe ao mundo? Condenação e morte. E está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 diz: e se o ministério da morte, aqui está falando da lei, gravado com letras em pedras, aqui Paulo está se referindo à lei. Depois vocês vejam o contexto para vocês entenderem. Depois no verso 9, ele fala assim: porque se o ministério da condenação foi glorioso, estava tratando da lei. Então é um ministério de condenação e de morte, ok? Vocês vão entender melhor. Se vocês lerem o contexto, vocês vão entender que a morte do verso de Oséias estava falando da morte, ou seja, a lei. E que lei é essa, André? A lei de Moisés. Se a lei foi encerrada em Cristo, pois era essa a finalidade de Jesus de Nazaré. É ou não é? Está lá escrito. Romanos 10,4 diz: porque a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Para nós que fomos aclarados, nós sabemos que nosso Cristo nunca perdeu, abençoado. Ele matou ou não matou? Ele matou. Bom, então definimos, nessa primeira parte, já sabemos o que é a morte. Agora vamos ver o que foi morto na morte da lei. Primeira coisa que morreu na morte da lei: o pecado. O pecado está morto ou não está?
Romanos capítulo 7, versículo 7 em diante diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Aqui Paulo está nos mostrando os efeitos da lei na nossa carne. A lei mostrou a condenação estava onde? Em meus membros. É isso que Paulo está falando. E que sem a lei, o pecado estaria morto. Abençoados, notem, o verso está no passado, porque o raciocínio de Paulo continua no próximo verso. Olha, verso 9 diz: e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado em mim e eu morri. Até quando? Até Cristo. Romanos 7,24 diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo, após denotar para nós nos versos anteriores, se vocês lerem os versos anteriores, vamos chegar a uma seguinte conclusão: quem me livrará do corpo desta morte? Quem, abençoados? Não é o Chapolin Colorado. Quem veio e nos livrou do inferno, da sepultura da morte, da separação com Deus que o pecado nos trazia? Quem foi? Foi Jesus Cristo, através do seu sacrifício, pôs fim à lei, pois era para isso que ele nasceu. Jesus de Nazaré não nasceu com outra finalidade a não ser pôr fim ao império de condenação e morte. Mas o sistema religioso não entende isso. Por isso estão em trevas, por isso estão no inferno. Se você ainda tem dúvidas sobre o fim do pecado, através da finalidade do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, veja as 3 últimas mensagens desse canal, em que eu só falo do final desse inferno que é o pecado. Eu vou estar deixando aí no card e também nas descrições deste vídeo. Eu dou um trato ali paulino no pecado. Abençoados, vale a pena assistir. Vai lá e assista essas 3 mensagens. Então Cristo tirou o pecado, que se manifestava através da lei. Vamos à segunda morte que o sacrifício de Cristo trouxe a nós e que também foi dada por profecia em Oséias, que li. Vamos ler de novo para refrescar nossa mente? Vamos lá. Das mãos do Sheol os resgatarei, os livrarei da morte. Ó morte, eu serei sua morte e eu serei sua destruição. Ó túmulo, o arrependimento será escondido dos meus olhos. Abençoados, e neste caso, aqui, a segunda morte foi os rudimentos da doutrina de Cristo. E aqui fala sobre os rudimentos da lei. Vamos ler em Hebreus capítulo 6, versículo 1, que diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. O que é rudimentos da doutrina de Cristo? Demônios, inferno, arrependimento de obras mortas, batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos e do juízo eterno. Eu tenho um vídeo aqui no canal, abençoados, e eu disse lá que quem trouxe a doutrina dos demônios foi Jesus de Nazaré. E muita gente não entendeu. Abençoado, é porque Jesus de Nazaré foi ele que destapou tudo isso. Ele disse, por exemplo, que há demônios que só saem com jejuns e orações. O que é isso? Ninguém até hoje, dentro da palavra, se você for ver, tratou desta maneira os demônios. Então isso se tornou uma doutrina para aquela época, ensinando que há demônios que só saem com jejuns e orações. E ele precisava aclarar isso, para depois o quê? Destruí-los. E onde ele destruiu? Na cruz. E você sabe o que o sistema fez com tudo isso? Vivem por essas práticas. Por quê? Porque estão no inferno. Não foram redimidos do Sheol, diz a profecia. Inferno espiritual, abençoado, é outra heresia pregado pelo sistema religioso. Se você não viu a mensagem que eu exponho, o que a Bíblia diz sobre o inferno contra o que prega o sistema religioso, vai lá, está aqui nas descrições deste vídeo e no card aqui em cima. Veja essa mensagem e seja liberto do que a Bíblia diz o que é inferno. E os rudimentos, abençoados, eles têm que ser tirados, porque nós estamos caminhando para a perfeição. Outro tipo de rudimento é o arrependimento de obras mortas. Você sabe o que é isso? Jejuns,
subidas a montes, penitências, vigílias. Tudo isso é arrependimento de obras mortas. E o que o sistema faz? Faz isso tudo. Por isso que aquela profecia disse que isso seria tirado do meio de nós. Essa morte que nos levava ao Sheol seria morta. Veja, ó morte, eu serei sua morte. Porque obra é lei e a lei está morta. Para nós que fomos aclarados, estamos no governo de Deus. Mas para o sistema, isso ainda está de pé. Ressurreição dos mortos, essa é uma doutrina que está bem apagadinha no sistema religioso. Também é um rudimento. E vamos deixar até isso de lado. Porque fala da ressurreição dos abençoados que morreram e que um dia virão. E isso vira um rudimento. Porque tem pessoas que querem entender isto segundo a carne. Aí, abençoados, inventam um monte de heresias para isso aí. Até o espiritismo se baseia nisso, sabia? Eles se baseiam nisso para dar ênfase à sua doutrina de reencarnação, que não creio e é antibíblica. Batismos, olha aí, rudimentos. Paulo disse, opa, eu batizei. Paulo não falou isso? Olha, eu batizei. Mas hoje não batizo mais, pois o Senhor não me chamou a batizar. Eu também, abençoados, um dia me batizei. Quer dizer, tomei banho, né? Porque batismo certo é na morte de Cristo. Tomei um banho e hoje falo igual a Paulo. Cristo não me chamou a batizar. Ainda bem. Você sabe por que eu estou falando isso? Eu estou te dando argumento. Porque o povo do sistema fala assim, mas Paulo se batizou, né? Eles não falam assim? Aí você pode dizer, eu também me batizei. Infelizmente, sem conhecimento fiz, mas hoje o Senhor não me chamou a batizar. Hoje eu entendo que o batismo é na morte de Jesus. Abençoado de rudimento também é o juízo final. E o que é o juízo final? Volta de Cristo, arrebatamento, 7 trombetas, chip na pele, 666, a marca da besta. Tudo isso, se não tratado à base paulina, traz inquietude. E tudo que traz inquietude e afeta o seu crescimento, tudo isso se torna rudimento. Abençoados, se algo está te trazendo inquietude, pergunte a Paulo. Faça assim, Paulo, você fala sobre isso? E se Paulo não falou nada sobre o assunto nas cartas dele, já é um bom motivo para você encerrar a conversa. Se Paulo fala do que você tem dúvida, escute o que Cristo orientou a Paulo, dê o seu tratamento devido, é assim que devemos agir. Isso é inteligência espiritual. E quem faz isso demonstra ter visão espiritual. E o que o sistema religioso fez com tudo isso? Com toda essa informação? Nada. E por que nada? Porque andam mortos e estão no inferno. Por essa razão, você teve que entender o que foi a morte da morte, entender a sua posição para olhar para o sistema religioso e entender essa mensagem. Porque agora que eu vou entrar na mensagem, em que nós mostraremos que o sistema religioso está no inferno. E isso tudo porque não quiseram dar ouvidos a Paulo. Porque onde eles estão baseados? Em Jesus de Nazaré. E nos discípulos que mataram Paulo. Paulo disse que depois da sua partida, a sã doutrina, Paulo era a sã doutrina. Porque naquela época, os livros, as cartas de Paulo ainda não estavam escritas dentro de um livro. Na época que Paulo estava vivo, Paulo era a sã doutrina. Hoje é diferente. Hoje a sã doutrina, que é o Espírito Santo, estão lá nas cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Paulo disse que após a sua partida, penetrariam lobos vorazes que não poupariam o rebanho. E o que houve? Os lobos penetraram e estão aí até hoje. E onde estão, André? No sistema religioso. Porque o próprio Senhor, abençoado, isso é muito importante que eu vou falar. O próprio Senhor envia o espírito do engano. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, diz: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, lhes enviará o espírito do erro, para que creiam a mentira. E se a profecia que li é verdadeira para nós se cumpriu, para o sistema religioso não, porque a morte ainda está de pé para ele. O sistema não crê na morte da morte. Isso significa que eles não foram redimidos do inferno. O sistema religioso se encontra no inferno. E o sistema religioso ainda estão a falar de pecado, de diabo. Eles não creem no verdadeiro sentido da cruz. Estão em apostasia. O que falou o grande apóstolo Paulo? Olha, ele disse assim em 1 Coríntios 4, 5. Assim que não julgueis nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual aclarará também o oculto das trevas. E o Senhor veio? Sim, veio. E veio quando?
no ano 70, isso é rudimento. Veio no ano 2000, outro rudimento. Ele vai vir ainda nas nuvens? Abençoado, o que é um Cristo nas nuvens? Não é nada comparado com a glória que está em ti. Ele está com você antes da fundação do mundo. Agora, o que restou na carne é tudo especulativo. E o governo de Deus não é um governo especulativo, é um governo de certezas, porque está dentro de você. É você mesmo, um Cristo andante, e Ele nos destapou todos esses rudimentos e está nos conduzindo em triunfo. Veja esse verso, o que Jesus é. Hebreus 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abençoados, eu vejo aqui uma revelação. Vejam se vocês conseguem enxergar. Vejam, enxerguem Cristo andante. Se Ele foi ontem, em Jesus de Nazaré, e eternamente no plano eterno, que é antes da fundação do mundo, e é hoje, onde Ele está? Está dentro de ti. Anda por ti. Fala por ti. Se move por ti. É isso que o governo de Deus quer mostrar. O governo de Deus não quer pôr ninguém em liderança hoje. Hoje você vai assumir o seu papel dentro do corpo de Cristo. Porque eu, abençoados, por exemplo, como você, tem vários membros, né? Nós temos vários membros. E todos os membros sou eu. E todos os membros do teu corpo é você. Por exemplo, a minha perna não é Haroldo. A minha perna é o André. O olho do André não é o João ou José. O olho do André é o próprio André. Logo, o corpo de Cristo não é um Cristo isolado, é o próprio Cristo. Por isso que o corpo de Cristo não é assembleia, não é universal, não é a nova vida, não é presbiteriana. Não, eles não são o corpo de Cristo. Eles estão em apostasia, eles estão no inferno. Deram vida à morte depois da sua morte. Isso é a pior coisa que poderia acontecer. E se você faz parte do corpo, ainda que seja uma perna ou braço, você é o próprio Senhor, você é o próprio Cristo. Abençoados, um homem só nunca será o dono desta palavra, porque o homem exigirá louvores para si. E foi isso que aconteceu. Desvios no passado de vários ministérios em graça. E agora o Senhor está retomando e dizendo para você que Jesus, que é você, foi ontem, é hoje e será eternamente. E você tem que ser levantado com o poder desta palavra, que te trará certezas e convicções, porque o sistema dos mortos se levantará. O sistema religioso que hoje está no inferno não se dará por perdido e derrotado. Eles estão vendo seus templos se esvaziarem, estão se esvaziando por conta desta palavra. O que vão fazer, André? Não sei, tudo é possível. Por isso que você tem que entender isso, assumir a sua posição dentro deste corpo, assumir a sua posição dentro deste governo, que é o próprio Deus te chamando. E para terminar essa mensagem, eu concluo que a Babilônia romana já caiu para nós, mas logo veremos isso acontecer literalmente, fisicamente. A destruição desse inferno, porque é um negócio de madeira, feno e palha. E a palavra viva e eficaz já está movimentando o mundo. Vamos ver cair diante dos nossos olhos, aos nossos pés. É isso que vai acontecer, porque nós somos os Cristo andantes. E há uma lei que o sistema não poderá quebrar. Romanos capítulo 8, 2 diz: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E eu quero terminar com isso aqui. Tome nota de que logo vamos ver em um dia o sistema religioso cair. Você sabe o que diz o sistema? Que a lei é mais poderosa. A lei do Espírito de vida não pode te livrar da lei do pecado. É isso que eles falam. Quando um sistema fala de pecado, o que está dizendo é que a lei do Espírito de vida não pode te livrar da lei do pecado e da morte. E isso é uma mentira que por nós foi destapada, pois a lei do Espírito de vida que está em você é mais poderosa que a mentira do sistema religioso. Escuta, abençoados, o que eu tenho para falar para vocês. Quando eu saí do último ministério que eu pertencia, eu achava que estaria sozinho neste mundo, igual você, igual como você pensa hoje. Mas eu tenho uma notícia para você. E para você que está pensando duas vezes aí em tomar a decisão mais inteligente da sua vida, eu pensei que nada iria acontecer. E quando eu cheguei aqui fora, encontrei mais de 12 milhões de joelhos que não se dobram mais a nenhum
Eu digo a nenhum sistema religioso. E hoje, abençoado, querido, você pode encher o seu peito de ar e falar: Jesus Cristo destruiu a morte. Não há mais morte, não há mais pecado, não há mais diabo. Reino em vida, estou em saúde, sou um rei poderoso que tudo coopera para o meu bem. Governo nesta terra, sou um Deus que tudo olha, que tudo se sujeita a mim. Onde em tua boca está a vida, em tua palavra há autoridade, em teus lábios está a prosperidade, em teus lábios está a cura, em teus lábios está a vida. Façam essa palavra correr, abençoados. Compartilhem essa mensagem, que ela chegue em lugares mais distantes, em grupos de WhatsApp, nas redes sociais na qual vocês estão inseridos. Se você quiser ajudar o canal, inscreva-se. Se você quiser ser avisado quando lançarmos palavras que vai destruindo sofismas e fortalezas, instale nossos aplicativos e venha fazer parte da Rede em Graça. Instalem hoje mesmo e encontre a sua família, a família da fé. Porque essa é a graça, ver que a morte foi morta na cruz. E hoje estamos em um novo e vivo caminho e temos a consciência de quem somos nesta terra. E o apostolado é um guia, o ensino que sai do governo invisível de Deus. E que a palavra corra! Descontamine-se. Graça pura.